assunto de hoje a lista dos 5 personagens bíblicos favoritos. Meu e favoritos do Adriano. Certo. Ok? Nós vamos falar um pouquinho o porquê de trazer uma lista como essa. Hoje está muito em pauta a questão das novelas com personagem bíblico, que inclusive Sim. a Record está produzindo uma nesse momento, Uhum. falando dos 10 Mandamentos, que a figura principal da novela é Moisés. Certo. Né? E inclusive a audiência está sendo maior do que as novelas da Globo, né? É mesmo. Para surpresa de muita gente. E o que que leva a questão tem um lado bom disso e pode ter um lado ruim. O lado bom é que bom que são novelas com base bíblica, com inspiração das escrituras. Mas quando essa novela chama demais a atenção do público, a gente fica se perguntando, será que de fato ela é bíblica? Certo. Será que esses personagens que são retratados estão retratando exatamente o que a Bíblia fala sobre eles? Entendi. Porque tem várias questões pertinentes, né, que a gente pode abordar aqui. Por exemplo, a Bíblia não se preocupa em esconder o defeito dos seus personagens. É verdade. Né? Nenhum momento. Então, provavelmente, todos os nossos personagens que nós vamos estar aqui citando, seus defeitos estão todos lá expostos a qualquer um, né? Exatamente. E da mesma forma, a gente tem muito que aprender com cada um desses, né? Sim. Então, é uma lista pequena de 5, seria Sem contar o Senhor Jesus, né? Exatamente. Nessa lista não conta Jesus, que é o personagem, né? Sim, personagem principal. Exatamente. Então, a gente vai citar alguns e o porquê que ele está na nossa lista, né? Então, ok. você pode começar com a sua lista. Eu primeiro? Primeiro. Então, ok. Falou um pouquinho. Então, nós vamos colocar também por ordem. Por ordem. De primeiro ao quinto? Não, de quinto ao primeiro. Do quinto ao primeiro, ok. Pois bem, então eu vou começar com o meu quinto candidato, só que foi muito difícil, porque tem muitos personagens bíblicos. E então eu tentei pensar naqueles personagens que tiveram talvez desafios maiores. Então o meu quinto lugar, ele começa no Antigo Testamento. O meu quinto lugar vai para José. Opa. José, porque José, mesmo em meio a tanto sofrimento que ele não percebia naquele momento, chega num capítulo perto do final de Gênesis que ele diz: todo o mal que os irmãos dele tinham feito, Deus transformou em bem. Uhum. Então a gente vê que a história de José foi uma história muito sofrida, e a gente consegue entendê-la porque nós temos a história inteira, né? Mas pense por um momento se ele, para José não sabia direito o que estava acontecendo, precisava confiar. Então ele talvez pudesse ser mais do que o quinto lugar, mas é que os outros personagens também são bem interessantes. José que foi tema de uma das novelas da Record. Ah, é verdade. Chegou a assistir? Tá, eu não, tá fazendo merchan Também pra Record? Também não assisti. Minha mãe gosta, minha mãe disse que gosta de assistir, mas a de Moisés, né? Então o meu quarto lugar vai também para um personagem do Antigo Testamento. Certo. O nome desse personagem é Elias, o profeta Elias. E uma coisa que me impressiona muito na história de Elias é que a Bíblia descreve Elias como um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, dentro de toda a coragem que ele tinha, dentro de todo relacionamento com Deus, ele era um homem descrito pela Bíblia com problemas de confiança, né? A gente vê no episódio de Elias que logo após ele ter derrotado os sacerdotes de Baal, Deus manda ele ir correndo, Deus dá uma força sobrenatural para ele, vai correndo à frente do rei Acabe. Chegando no palácio, Jezabel diz que ia matá-lo. E o que Elias faz? Foge, com medo. Então eu me identifico muito com esse personagem Elias. O terceiro lugar, para mim, também poderia... Difícil, irmão Fernando. Difícil o lugar das colocações dos personagens, né? Na verdade, não, né? Elas não refletem exatamente, né? Porque a gente se familiariza com cada um dos personagens em alguma circunstância, né? Então, o terceiro personagem vai para o saudoso rei Davi. Davi, por vários motivos, mas o principal motivo que eu penso é que Davi reconhecia a sua incapacidade diante de Deus. Então nós pegamos o Saltério, pegamos os Salmos, e existem vários salmos ele reconhecendo
a pobreza, a inutilidade dele diante de Deus e a sua incapacidade, né? Reconhecendo seus pecados. Então, como você citou, em nenhum momento a Bíblia retrata Davi como um homem perfeito. E muitas vezes as pessoas fazem essa confusão de que um homem segundo o coração de Deus é porque ele agradava a Deus em tudo. O próprio exemplo que você deu antes de Elias, né? A tendência do pessoal, tanto Elias quanto Davi, é ressaltar sempre Elias, um homem de imensa fé, né? E esquece também do lado que a gente tem para aprender, que eles eram também pecadores, né? Verdade. E sujeitos a erros como nós somos. E Davi é outro belo exemplo disso, né? Isso o homem segundo o coração de Deus, né? Isso traz conforto de certa forma, certeza. né? Porque a gente vê que, de fato, a história das Escrituras é a salvação mediante fé e não mediante obras. Porque mediante obras nós não acharíamos ninguém. Não tem como, né? Então, o meu segundo lugar, ele poderia muito bem ser o primeiro, mas ele vai ser o segundo e eu vou explicar por que eu não coloquei ele em primeiro. Ou melhor, eu vou explicar por que eu coloquei o primeiro em primeiro. O segundo lugar vai para Jó. Porque a história de Jó é um verdadeiro exemplo de que muitas dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dias, com permissão de Deus, são pequenas comparadas a que esse homem passou. E mesmo em meio a tanta dor, ele não blasfemou de Deus, né? Uma das frases mais conhecidas dele, que ele fala para a esposa dele, né? Que a esposa dele diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: receberíamos as coisas boas e também não receberíamos as ruins. Então, eu fico pensando naquela circunstância daquele homem, pai de vários filhos, muitos bens, prosperidade, e perde tudo, né? Então a gente aprende a lição no final que Jó diz: antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então eu me identifico muito com Jó porque muitas vezes a gente não tem dimensão do sofrimento das pessoas até a gente passar por uma circunstância, né? Então a gente se amolece um pouco. E o primeiro lugar até agora, não sei se todo mundo notou, mas só Antigo Testamento, né? Até porque no Novo Testamento as histórias não são tão, não sei se seria esse o termo, mas tão amplas, né? A gente vê que o Antigo Testamento, os personagens históricos, eles são muito mais detalhados, presentes, né? O primeiro lugar vai para o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, né? Então, por quê? Porque entre todas as coisas que Paulo também fez, como perseguir a igreja, perseguir o corpo de Cristo, ser um fariseu, conhecer a lei, pensando que estava servindo a Deus e na verdade não estava, ele reconhece que o evangelho de Jesus Cristo veio a mensagem para salvar pecadores, dos quais ele se considerava o pior, exatamente, o maior pecador. Então, essa é a minha lista, irmão Fernando. Primeiro lugar, apóstolo Paulo. Muito boa e lista. E a tua? Gostou? Muito boa lista. Será que é parecida? Eu não vou adiantar, né? Mas pode ter certeza que todos esses nomes passaram pela minha cabeça. Poderia acrescentar também, né? Como falou, Eliseu, Elias e Eliseu. O próprio Noé, né? Noé, Abraão. Bom, então vamos para a minha lista dos 5 personagens. Nem é favoritos, né? Mas que marcam de alguma forma a nossa vida pessoal, né? Exatamente. Vou marcar. Quinto lugar é do Novo Testamento, tá? É Lucas. Por que de Lucas? Historiador, exatamente. Eu trouxe o personagem de Lucas justamente para trazer um comparativo do que hoje se valoriza muito e de como nós devemos valorizar pessoas como Lucas, né? Que hoje se dá muita ênfase a, por exemplo, vamos trazer para personagem, se daria muita ênfase a João, que teve uma revelação tremenda, escreveu o Apocalipse, né? E não se dá pouco valor àquele que trabalhou que teve uma revelação de Deus também, mas foi atrás, né? Labutou, fez todo um trabalho de pesquisa e nos trouxe o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, né? E Lucas, é o único gentil a escrever um livro da Bíblia. É verdade. Uma curiosidade, né? Então eu trouxe o Lucas justamente para fazer esse comparativo de valorizar também esse tipo de revelação da parte de Deus, né? Que não vem de algo sobrenatural, mas sim de pesquisa,
de estudo para se trazer a palavra de Deus. Em quarto lugar, esse é do Antigo Testamento, é Oséias. Oséias, Oséias. profeta Oséias. Casou com Gomer, uma prostituta, né? E a história de Oséias representa realmente o amor de Deus, né, pelo povo de Israel. E ele representado como um marido sofredor, Tu vê, né? né, em comparação ao povo que se prostituía com outros deuses, né? Impressionante a história. Então, uma história assim que para mim é muito, muito forte, muito marcante em relação ao amor de Deus pelo seu povo, né? Em terceiro lugar, é do Novo Testamento, Maria. Ó, pois é. E os católicos pira. Eu confesso que eu nem pensei em Maria. Maria. Confesso que nem pensei. Grande personagem. Nós temos sempre aqueles pontos, né? Ou se valoriza demais, Certo. ao ponto de trazê-la a ter os mesmos poderes de Deus, né? Um ídolo, né? E trazer, exatamente, a idolatria que existe no meio católico romano, né? Mas também tem aquele lado de você menosprezar totalmente ela por conta disso, né? E se esquecer dela ou se ignorá-la, mas é uma história fantástica, né? É. Se você pegar uma adolescente, né, que recebeu uma mensagem direto de um anjo, que ela seria a mãe de Deus, né? Do Messias. Essa expressão, a mãe de Deus, foi algo que foi debatido lá no início da história da igreja, né? Houve um concílio que regulamentou essa expressão, sim, podemos usá-la, Maria, mãe de Deus, porque ela de fato gerou a Jesus Cristo, né? Que é Deus. Então, é uma história também que não podemos deixar passar. Em segundo lugar, esse, acho que a maioria colocaria, é Abraão, né? Pensei em Abraão. Botei como segundo lugar, particularmente porque ele sofreu o maior teste de fé que alguém poderia ter, na minha opinião, de querer sacrificar, ter que sacrificar o próprio filho, né? Esse teste que Deus impôs a ele para testar a sua fé. Eu creio que se você para e pensa, se fosse comigo, né? Isso é algo muito profundo, assim, né? É algo que realmente impacta e foi, né, o pai da nação, né? Então, alianças foram feitas com ele através da vida dele, né? Então, para mim, em segundo lugar, Abraão. E em primeiro lugar, aqui a gente concorda, né? Apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo. E aí, o que me trouxe trazer ele como primeiro, é uma história improvável de conversão. Seria aqueles fatos que você diria, se tal pessoa vivesse entre nós, mas fulano jamais vai se converter. Paulo, o cara que persegue os cristãos, e está aí a ponto, correndo atrás para matar os cristãos, e vai me dizer que esse cara vai se converter. E aí, Jesus encontra ele, transforma a vida dele, e fica aquele negócio, onde estava o livre-arbítrio de Paulo, né? Em escolher, né? Deus foi lá e interveio na história, mudou a história de Paulo, né? Saulo virou a Paulo por conta do encontro que ele teve com Cristo, né? Então, essa é a minha lista dos 5. Muito boa essa lista, gostei. Quando eu pensei nos personagens, eu acabei não levando em consideração a história deles diante da Bíblia, né? Assim, em que sentido? Por exemplo, Abraão, se nós pensarmos, foi onde começou tudo, né? Então eu pensei mais na história individual do personagem, mas muito boa a sua lista. Por isso fazemos 2 listas, né? Sempre vai ter. Essa foi bem diferente do que a dos pregadores, né? É que deu tudo igual, né? A dos pregadores deu igual, mas vocês vão ver essa lista também. Não se preocupe. Exatamente. Então, até o Valeu, próximo. até.